Queria agradecer o convite também, né? O professor Ricardo e eu já estamos trabalhando junto há muito tempo. Desde quando eu estava ali no final da graduação, já temos artigos publicados e submetidos, e em produção também. Então, é uma parceria de longa data e que já ofereceu muitos frutos, né? E está oferecendo até hoje. No dia de hoje, a gente vai tratar sobre a introdução à teoria de resposta ao item, de fato, como o professor Ricardo falou. Né? Introdução à teoria de resposta ao item. No conteúdo aqui, eu programei para a gente conversar um pouco sobre aspectos teóricos, depois a gente partir um pouco mais para a prática, e no final eu fecho essa apresentação dizendo que, de fato, reforçando mais uma vez que se trata de uma introdução. A TRI, ela pode ser muito simples, entre várias aspas, mas ela também pode ser muito complexa, a depender do modelo que a gente está investigando. Mas eu acho que hoje a minha missão é instigar vocês a correrem atrás de mais conteúdos sobre a teoria de resposta ao item, tá? Eu sou o Júlio César, né? Júlio César Albuquerque da Costa, eu sou psicólogo pela Universidade Federal de Alagoas, sou mestre em psicologia também pela UFAL, consultor em psicometria desde 2020, quando eu estava finalizando a graduação, já estava trabalhando com consultoria e fundei uma empresa chamada Multinível Soluções em Análise de Dados, né, que hoje ela está desativada porque atualmente eu sou consultor do Núcleo de Atenção Orientada para Resultados, que é o programa de consultoria da psicometria online. A psicometria online é a maior instituição privada hoje de psicometria do Brasil, né, que oferece não só a Academy, que é um curso, né, de psicometria e tal, análise de dados de maneira geral, como também é um espaço ali para desenvolvimento científico, né, e colaboração, com foco em psicometria, claro. Né? Eu também sou psicometrista sênior, né, já trabalho em termos de execução descentralizada vinculados ao Ministério da Educação, na TED, que é o termo de execução descentralizada, na TED 10.974, do Sistema de Alerta Preventivo. Eu sou líder de frente, né, comecei como psicometrista operacional, né, fiz todo o processo de validação do instrumento, mais de 15 mil pessoas aplicando análise fatorial, teoria de resposta ao item, etc. E atualmente estou liderando a equipe de psicometria. E na TED 11.970 eu trabalho tanto como psicometrista, né, quanto como também cientista de dados, né, analisando dados de domínio aberto, como as provas do SAEB, do Enem, etc. E também faço parte aqui eu sou membro, né, da Comissão de Análise de Dados de Testes e Questionários da Educação Básica em Larga Escala, vinculada ao INEP. Né? O nosso objetivo ali é justamente analisar os dados do SAEB, do Enem, e propor, na medida do possível, melhorias também, né, desses testes, né, desses questionários em larga escala no contexto brasileiro. Tá? Eu tinha organizado 4 grandes sessões para a gente, sendo a introdução, o conceito e a importância da TRI, depois conceitos essenciais e mais específicos, como os parâmetros dos itens, parâmetros das pessoas, as curvas que a gente vai avaliar, as curvas características dos itens e do teste. Né? Então, a gente tem 4 curvas aqui para avaliar no final. Modelos básicos que vocês já podem começar a implementar após a aula de hoje, né? Vocês já podem pegar também esses códigos, esses conhecimentos, já implementar esses modelos e aplicações básicas. Para isso, a gente vai fechar a nossa reunião aplicando a TRI em 7 passos. Com 7 linhas de código no software R, a gente vai aplicar e interpretar uma análise de TRI. Então, mais uma vez, reforçando que a TRI ela pode ser muito simples, que com 7 linhas de código você analisa a TRI, mas ela também pode ser muito complexa, porque essa é apenas a superfície da teoria de resposta ao item que a gente vai chegar no dia de hoje. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a introdução à teoria de resposta ao item. A teoria de resposta ao item é uma família de modelos matemáticos que descrevem como os participantes respondem aos itens do teste, dependendo do seu nível de habilidade e características do item. Veja, aqui a gente sempre vai falar sobre a habilidade do sujeito e as características dos itens. E aqui a gente vai, né, ao decorrer dessa apresentação e a partir dos modelos que a gente vai conversar, a gente vai dar características aos itens. 1, 2 ou 3 características, que é a discriminação, a dificuldade e o parâmetro do chute. Tá? A habilidade das pessoas é o que a gente vai chamar de nível de traço latente. E as características dos itens são os parâmetros individuais dos itens. Tá?
Então, a teoria de resposta ao item é um modelo probabilístico, que avalia o nível de traço latente, que agora a gente vai chamar como θ, que é essa letrinha grega aí, que vai aparecer nos próximos slides, e ela avalia o acerto ou erro, em caso de, por exemplo, as provas do Enem, né, que você tem lá 5 categorias de resposta, mas apenas uma é certa, ou o endosso. Né? Endossar é você assinalar uma categoria de resposta. Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com a psicometria, a gente trabalha com escalas do tipo Likert, escalas que têm preferência de 1 a 5, de 1 a 7, e a partir disso a gente não tem uma resposta certa ou resposta errada. A gente vai avaliar, então, teoria de resposta ao item para itens dicotômicos, de acerto e erro, e politômicos, que são itens que têm mais de 2 categorias de resposta. Tá? O objetivo da teoria de resposta ao item, então, é associar o nível de traço latente com o padrão de resposta aos itens. Tá? E aí, sobre o nível de traço latente, é importante considerar que esse traço latente ele vai estar diretamente associado ao fenômeno que a gente vai estudar. Então, por exemplo, se eu tenho um teste que avalia o bem-estar, meu nível de traço latente vai ser o bem-estar. Mas se, por outro lado, eu tenho uma prova de matemática, o meu nível de traço latente vai ser a aptidão daquele sujeito em matemática. Então, o nível de traço latente, esse traço latente, ele é justamente esse construto, esse fenômeno que a gente está investigando a partir da teoria de resposta ao item. Tá? Então, por toda a nossa apresentação de hoje, a gente vai falar sobre parâmetros dos itens e parâmetros das pessoas. Eu nunca vou deixar de lado o traço latente, mas também eu sempre vou considerar aqui, na minha fala, os parâmetros individuais dos itens, a depender do modelo que a gente está trabalhando. Tá? Então, vamos lá. Teoria de resposta ao item, a gente sabe que, atualmente, teoria de resposta ao item é utilizada no Enem, por exemplo, para avaliar a dificuldade dos itens, para calcular o score geral daquele sujeito, e todos os anos a gente tem a mesma discussão. Ah, eu acertei 20 questões de matemática e o meu amigo acertou 20 questões de matemática, mas a minha nota é diferente da dele. Por quê? Por conta da teoria de resposta ao item. E aí tem pessoas que, assim, todo ano a gente vai ter a mesma discussão nas redes sociais, etc., de pessoas dizendo, eu acertei 40 questões e eu tirei uma nota muito baixa, uma nota que eu acho que não está em conformidade com o padrão de resposta. Né? Acertei 40 questões e tirei uma nota muito menor do que deveria. Isso é culpa da teoria de resposta ao item. A gente precisa entender como a teoria de resposta ao item funciona, para a gente entender, né, como que esses cálculos eles vão ser aplicados na prática. Tá? Mas antes da teoria de resposta ao item, a gente precisa entender o que é a teoria clássica dos testes, né, que até hoje ela é muito utilizada e tem a sua relevância, né, mas a teoria clássica dos testes ela vai tomar como pontuação total do teste como uma medida direta da habilidade do sujeito. Então, por exemplo, a maior parte das provas do meu ensino médio e da minha escola, ali, né, quando eu estava na escola, no ensino médio, eram provas de 10 questões. Por quê? Se eu acerto 10 questões, eu tiro 10 pontos, eu tenho 100% de aptidão. Se eu acerto 5 questões, eu tenho 5 pontos e eu tenho, né, metade ali da aptidão necessária para passar naquela prova. Na teoria clássica dos testes, a gente faz a soma de tudo, ou a média de tudo. Então, a partir disso, eu vou ter uma pontuação total. Na prova do Enem, por exemplo, e aí eu vou trazer até uma coisa que eu nunca esqueci, né? Que na minha nota do Enem, que eu utilizei para passar em psicologia lá em 2015, né? Quando eu fiz o Enem em 2015, eu acertei 16 questões de matemática. Veja só, né? E hoje eu estou dando aula de TRI, que é um modelo estatístico bastante complexo, mas eu acertei 16 questões de matemática de 45. Então, fazendo um arredondamento ali, eu teria que tirar 333 pontos. Mas a minha nota foi 745 pontos. E foi uma das maiores notas, né, entre as notas que eu tirei ali, redação e matemática, foram uma das maiores notas. Então, veja, a TRI, ela jogou minha nota para cima. Como? Quando eu olho para ciências humanas, e eu como psicólogo também preciso considerar, né, que eu era bom em ciências humanas naquele momento, como também tenho aptidão nesse momento, mas em ciências humanas lá atrás, de 45 questões, eu acertei 36 questões. E aí, era para eu tirar em torno de 88% da prova. Só que minha nota foi 650. Eu acertei mais questões em ciências humanas e tirei uma nota menor. Enquanto eu acertei menos questões em matemática e tirei uma nota maior.
Por que isso acontece? Porque aqui a gente não está utilizando da teoria clássica dos testes. A gente não pega uma proporção da prova e a gente aplica um cálculo matemático para ver quanto é que eu vou tirar naquela prova, a partir do número de questões que eu acerto. Não. Aqui, a pontuação total é derivada dos parâmetros dos itens, como discriminação, dificuldade e chute. Dando um spoiler do que a gente vai falar mais na frente, é bastante simples. A discriminação é um pouquinho mais complicada, então eu vou deixar realmente mais para frente. Mas a dificuldade e o chute são os parâmetros principais para a gente entender por que com 36 acertos eu teria 650 pontos e com 16 acertos eu teria 740 pontos. Se eu acerto itens difíceis, eu tenho aptidão. Itens difíceis, eles valem mais do que itens fáceis. Então, se eu acerto itens difíceis, eu vou ter uma aptidão maior. Só que, se eu acerto, e aí itens fáceis vão ter uma pontuação menor, itens difíceis vão ter uma pontuação maior. Só que, se eu acerto um item difícil e erro um item fácil, o que é que acontece? Qual é a lógica que a gente pode tirar desse padrão de resposta? Que provavelmente eu acertei uma questão difícil porque eu chutei. Então, é aquele parâmetro C, que é a probabilidade do acerto ao acaso. E aí a minha nota é penalizada. Então, se dentro de uma prova de 45 questões, a maior parte das pessoas, porque historicamente a maior parte das pessoas vai ter mais aptidão em ciências humanas, né, em linguagens, e vai ter menos aptidão em ciências da natureza e ciências e matemática, né, exatas, nas ciências humanas e linguagens, eu preciso acertar mais questões, porque as questões são mais fáceis, então valem menos pontos. Eu preciso acertar mais questões para ter uma nota alta. Enquanto que nas ciências exatas e ciências da natureza, eu preciso acertar, nesse caso, não posso só acertar itens difíceis e errar os itens fáceis, senão vai ficar, né, a probabilidade de eu ter acertado ao acaso ela vai ser muito alta. Então, é mais ou menos por aí que acontece a prova do Enem. Eu preciso acertar as questões certas, digamos assim. Porque eu não posso só acertar as questões fáceis, senão a minha nota não vai chegar lá em cima. Eu também não posso só acertar as questões difíceis, senão eu vou ser penalizado pelo chute. Tá? E tudo isso é a TRI que avalia para a gente. Tá? Na nossa escola, antigamente, a prova ela era de 0 a 10 porque era uma proporção. Acertou 1 é 1, acertou 5 é 5, acertou 10 é 10. Acabou. Aqui a gente vai complexificar muito mais a coisa. Tá? E existe também um objetivo geral dessas teorias, desses paradigmas estatísticos e psicométricos. O foco da teoria clássica dos testes é o teste como um todo. Então, eu pego todos os itens daquela prova de matemática, eu faço uma proporção e faço o score geral. Acabou. Mas a teoria de resposta do item vai olhar para cada item especificamente. Então, quando eu falei que a gente vai falar sobre nível de traço latente das pessoas e parâmetros individuais dos itens, a gente vai olhar para cada item especificamente. Para poder depois a gente comparar esse padrão de resposta com o nível de traço latente do sujeito e aí sim a gente compor a nota desse sujeito. Tá? Então vamos lá. Antes da gente chegar, né, na TRI especificamente, a gente precisa falar um pouco sobre a teoria da variável latente. Né? Quando a gente faz na TCT, a gente olha para a proporção. Então, como eu falei, acertou 5 a 5 pontos, acertou 10 a 10 pontos. Né? Na teoria da variável latente, a gente está considerando que a aptidão do sujeito, nessa prova de matemática, de português, etc., mas aí puxando para bem-estar, por exemplo, o bem-estar daquele sujeito é uma variável latente. É uma variável que eu não posso mensurar diretamente. Então, fazer um score geral não faz tanto sentido. Eu preciso estimar a variável latente. Eu preciso entender o quanto daqueles itens está sendo explicado por aquilo que eu estou proposto a mensurar, que é o bem-estar nesse caso. Tá? E aí, dentro da teoria da variável latente, por exemplo, eu tenho uma análise muito famosa, que muitos de vocês também já devem ter tido contato, que é a análise fatorial. A análise fatorial ela tem como objetivo delimitar a estrutura fatorial do instrumento. A estrutura fatorial, basicamente, são os construtos que explicam aqueles construtos, fenômenos psicológicos, fatores latentes, e assim vai. E dentro da análise fatorial, para a gente olhar cada item especificamente, eu preciso olhar para aquele símbolo ali, que é o lambda, que é a nossa carga fatorial. Carga fatorial é o quanto daquele item é explicado pelo fator latente. E essa análise fatorial é baseada na teoria dos modelos reflexivos, porque se eu tenho muito nível de bem-estar, isso vai se refletir na minha resposta àquele questionário, aquela escala, aquele teste. Tá? Já a teoria de resposta ao item, ela amplia as avaliações dos itens. Eu vou olhar não só para a carga fatorial, que é o quanto que aquele item é explicado pelo fator latente, mas eu olho para a discriminação,
dificuldade e acerto ao acaso, que são os 3 parâmetros. Eu posso olhar só para dificuldade, posso olhar para dificuldade e discriminação, posso olhar para dificuldade e discriminação e acerto ao acaso. Então, a gente vai ver mais para frente que a gente tem um modelo de 1 parâmetro, 2 parâmetros e 3 parâmetros. Tá? E a gente faz isso a partir das funções de resposta ao item, que unem as respostas dos sujeitos com seus níveis de traço latente. Então, a gente vai ver lá, eu falei que a TRI é um modelo probabilístico. Né? Então, basicamente, a TRI ela vai calcular a probabilidade de uma pessoa acertar um item dado o seu nível de traço latente. A probabilidade de uma pessoa de acertar uma questão de matemática dado o nível de aptidão em matemática que ela tem. E aí, se ela tem um nível de traço latente mais baixo e acerta um item muito alto, muito difícil, provavelmente ela chutou. Basicamente, é assim que vai acontecer na teoria de resposta ao item. Mas a gente precisa entender um pouquinho estatisticamente como é que isso vai acontecer. Algumas vantagens da TRI em relação à TCT e à teoria da variável latente de maneira geral. Como a gente vai avaliar níveis de traço latente, a gente pode comparar diretamente instrumentos diferentes. Veja, se eu aplico, por exemplo, a escala de depressão de Beck e a escala de depressão, ansiedade e estresse, eu vou fazer uma análise de TRI e vou conseguir computar o nível de traço latente de depressão a partir do teste do inventário de depressão de Beck. E da DAS 21, eu também vou computar o nível de traço latente de depressão. O nível de traço latente de depressão é igual, só que os instrumentos são diferentes. Se eu fizer uma soma do instrumento 1, do inventário de depressão de Beck, e uma soma da DAS 21, via de regra, eu já vou ter scores diferentes, porque uma vai de 0 a 4 e a outra vai de 1 a 5. Se eu fizer uma média, eu também vou ter scores diferentes. E eu posso padronizar o score Z para colocar entre menos 2 e mais 2, etc. Mas a teoria de resposta ao item, ela vai simplificar, de certa maneira, isso para a gente. Porque ela vai comparar os níveis de traço latente de depressão. E aí eu posso comparar duas versões diferentes do teste, ou até mesmo 2 testes diferentes. Porque a unidade de análise é o θ, é o nível de traço latente daquele sujeito. O nível de depressão daquele sujeito que assinalou o inventário de depressão de Beck ou que respondeu à escala das 21, tá? A escala de depressão, ansiedade e estresse. E aí eu falei também sobre os modelos probabilísticos e o que é a probabilidade? É uma tentativa de previsão. Então a TRI ela fornece previsões sobre como o sujeito vai se sair diante de um teste, dado o modelo probabilístico. Qual é a probabilidade de uma pessoa com esse nível de traço latente tirar 10 pontos? Qual é a probabilidade da pessoa que tem esse nível de traço latente acertar essa resposta? Então, a gente tenta fazer previsões do padrão de resposta do sujeito, dado o modelo probabilístico, dado também as características individuais de cada item. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente já chega no nosso segundo ponto. Né? Aqui foi um refresco, assim, alguns exemplos, algumas coisas mais simples para a gente começar a entrar, de fato, na teoria de resposta ao item. Eu já sei que eu tenho 3 modelos, um modelo de 1 parâmetro, 2 parâmetros e 3 parâmetros. Eu já sei que eu sempre vou falar sobre nível de traço latente. Nível de traço latente é o construto ou o fenômeno que eu estou querendo investigar. E eu também vou falar dos parâmetros individuais dos itens, que vão depender de qual modelo de parâmetros logísticos eu vou aplicar na minha análise. Mas a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, conceitos importantes da teoria de resposta ao item. Primeiro, os parâmetros. Quando eu falo sobre discriminação, dificuldade e chute, talvez a discriminação seja um parâmetro que as pessoas não entendam de fato, assim, diretamente. Mas dificuldade e chute, sim. Chute é quando a pessoa, né, assinala qualquer coisa ali, ela tem uma probabilidade de acertar. Dificuldade é o quanto de aptidão que eu preciso ter para assinalar aquele item. Mas discriminação e dificuldade têm conceitos ligeiramente diferentes que a gente precisa avaliar aqui. A discriminação nada mais é do que a capacidade de diferenciar sujeitos com diferentes níveis de traço latente. A primeira vez que eu li sobre TRI, eu li a capacidade de discriminar sujeitos com diferentes níveis de traço latente. E aí eu pensei, putz, mas por que eu quero discriminar sujeitos? Por que eu quero diferenciar sujeitos? Porque eu quero saber o sujeito que tem a probabilidade de acerto ou a probabilidade de erro, dado o seu nível de traço latente.
Então, a discriminação, se um item ele tem uma alta discriminação, ele tem uma previsão melhor da estimativa de θ. Ele tem uma previsão melhor do resultado daquela mensuração. Se uma pessoa que tem um nível de traço latente X, ela vai ter uma probabilidade Y de acertar aquele item ou não. Esse discriminar seria a pessoa que acerta e a pessoa que erra. A dificuldade estatisticamente, e a gente também pode chamar de lineares ou thresholds, a dificuldade nada mais é do que a probabilidade de 50% de chance de acertar o item. Lembra que a TRI é um modelo probabilístico, né? Então a gente sempre vai falar sobre probabilidade. A dificuldade é a probabilidade de 50% de chance de uma pessoa acertar um item ou endossar uma categoria de resposta em detrimento de outra. A gente também vai olhar um pouquinho mais para frente, tá? E a probabilidade de acertar uma casa é o popular chute mesmo, é aquela que a gente fala e todo mundo entende de fato o que é, né? Que é a probabilidade de a pessoa acertar um item sem ter uma aptidão associada. Esses são os parâmetros. Modelo de um parâmetro a gente tem dificuldade, modelo de 2 parâmetros, dificuldade e discriminação, modelo de 3 parâmetros, dificuldade, discriminação e probabilidade de acerto ao acaso. Não necessariamente todo modelo de DRI eu vou precisar investigar tudo isso. Tá? E fora isso, eu tenho também as curvas, os gráficos. Então, eu posso ter dificuldade, nível de traço latente, acerto ao acaso, discriminação, tudo isso, ajuste do item e tal, etc. Eu posso ter tudo isso, mas eu posso ver tudo isso a partir dos gráficos. E aí eu tenho basicamente 3 gráficos. Eu tenho a curva característica do item, eu tenho a curva de informação do item e eu tenho a curva de informação do teste. A curva característica do item é um gráfico com a curva de probabilidade de acerto, dado o nível de traço latente, discriminação do item, dificuldade e probabilidade de acerto ao acaso. Essa curva característica do item, e aqui eu mostro o primeiro exemplo para itens dicotômicos, essa curva característica do item, ela é simples, mas ela comunica tudo o que eu preciso saber sobre esse item. Tá? Lembrando que aqui é para itens dicotômicos. Dicotômicos é aquele que só tem 2 categorias de resposta, acerto e erro, sim ou não. Tá? Ah, Júlio, mas não é nem eu tenho 5 categorias de resposta. Sim, mas elas não são ordenadas. Então, de A, B, C, D, E, apenas uma vai ser certa e o restante vai ser errado. Tá? Não tem uma um pouco certa, outra um pouco errada, então é certo ou errado, é uma resposta dicotômica. Tá? Vamos olhar primeiro o que é esse gráfico. Vamos olhar para o eixo Y, o eixo vertical. A gente vai olhar a probabilidade de resposta positiva. Ela começa em 0 e acaba em 100%. 0% de acerto, 100% de acerto. Tá? E aí o eixo X, a gente vai olhar o eixo horizontal, ele é o traço latente. Lembrando, traço latente, nível de traço latente, aptidão ou fenômeno que eu estou querendo mensurar, e θ. Aquela letrinha grega do θ, que a gente vai olhar mais para frente também. Então, veja. Beleza. Eixo Y é a probabilidade de resposta positiva, o eixo X é o nível de traço latente. E aí eu tenho uma curva. Essa curva é uma curva em formato de S. Essa relação ela não é linear. É uma curva em formato de S. O traço latente é um conceito que a gente tem, estatisticamente, ele vai de menos infinito até mais infinito. Então, eu não tenho uma régua para mensurar a depressão, bem-estar, matemática, o português, o conhecimento matemático, português, etc. Não tem uma régua que vai de 0 a 10, que vai de 0 a 100. Não tem. Eu tenho um parâmetro que vai de menos infinito a mais infinito. Mas, os modelos de teoria de resposta ao item, geralmente, eles dão conta ali, né? Eles colocam essa métrica entre menos 3 e mais 3. Alguns autores também vão sugerir entre menos 4 e mais 4. E a gente vai ver que os principais softwares de TRI, né, para a gente fazer essas análises de TRI, eles utilizam entre menos 6 e mais 6. Por quê? Ele não quer só avaliar o que está entre menos 3 e mais 3. Ele quer avaliar os casos extremos também. Então, se a gente colocar como regra menos 3 e mais 3, ele dobra isso, para a gente conseguir ter uma ideia do que de fato está acontecendo com aquele item. Tá? Não se limitar ali entre menos 3 e mais 3. Mas vamos dar uma olhada nessa probabilidade. Agora vamos dar uma olhada nessa curva em formato de S, que a gente tem na curva característica do item. Ela inicia ali perto de 0. Tá? Então, pessoas que têm menos 3 níveis de traço latente, se a gente colocar entre menos 3 e mais 3, menos 3 é o mínimo e 3 é o máximo, né? Teoricamente, para a gente aqui, a nível de exemplo, né?
essa pessoa tem nenhum conhecimento de matemática. Qual é a probabilidade dela acertar o item? Zero. Se ela não sabe nada de matemática, ela tem uma probabilidade zero de acertar o item. E na medida que ela começa a ter uma aptidão maior de acertar esse item, uma aptidão maior em matemática, ela vai ter uma probabilidade maior de acertar esse item. Então veja que a curva ela vai aumentando. Até que a gente chega no ponto de 50%. Vamos olhar para o eixo X, tem ali 0,5 e uma reta puxando ali esse 0,5 para o centro. Né? E aí a gente faz aí essa avaliação do 0,5, que é 50% de probabilidade de endosso, de acerto. A gente vai olhar o nível de traço latente. Esse ponto no eixo X é o B, é a dificuldade, é o limiar. Falei para vocês que a dificuldade é a probabilidade de 50% de chance da pessoa acertar o item ou não. O que é que eu estou dizendo aí, então? Eu estou dizendo que pessoas que têm um nível de aptidão em matemática de 0,2 níveis de traço latente, ou 0,2 θ, elas vão ter 50% de chance de acertar esse item. É isso. E essa pessoa que tem, sei lá, 2 níveis de traço latente, a gente vai um pouquinho mais para frente nesse eixo X, vamos subir, a gente sobe ali em 2, quando bate na curva, a gente olha para o eixo Y. No eixo Y tem ali mais ou menos 90% de chance dessa pessoa acertar esse item. Tá? Então, pessoas que têm essa aptidão em matemática de 2 níveis de traço latente, elas vão ter uma probabilidade associada de 90% de chance de acertar esse item. Então, eu vou ter ali o nível de traço latente e a probabilidade de resposta positiva. Tá? E aqui eu mostrei para vocês apenas o parâmetro de dificuldade. A discriminação é a angulação da curva. Quanto mais próxima do ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, maior vai ser essa discriminação. Tá? Então, o ângulo da curva é o coeficiente de discriminação. A gente vai ver que essa curva ela pode apresentar resultados bem diferentes do que a gente está vendo aí. E essa curva é uma curva ideal, digamos assim, né? Do nível de traço latente, né? Da curva característica do I. Tá? Então, parâmetro B, a gente pega ali no eixo X 0,5 e passa uma reta. Quando a gente toca na curva, a gente olha lá no eixo X qual é o parâmetro B de dificuldade. A discriminação, justamente nesse ponto, a gente olha a angulação da nossa reta com a curva que se sucede. Tá? E aí a gente vai ter, quanto maior esse ângulo, mais próximo do ângulo reto de 90 graus, maior vai ser essa discriminação. Eu vou explicar mais à frente por quê. E o parâmetro do chute? Como é que eu posso calcular esse parâmetro do chute? Porque aí eu falei que a gente teria traço latente, dificuldade, discriminação e chute. Cadê o chute? Nesse gráfico especificamente, o chute ele é zero. Na verdade, ele está um pouquinho acima de zero. O que é o chute? O chute é quando eu olho o início da curva. Aqui eu estou dizendo que pessoas que têm menos 3 níveis de bem-estar, por exemplo, essa pessoa tem uma probabilidade de resposta certa de 0%. Mas se essa pessoa tem menos 3 níveis e essa probabilidade é de 20%, a probabilidade de acerto ao acaso é a probabilidade de acerto do item, mesmo que eu não tenha o nível de aptidão necessário para acertar aquele item. Então, a partir desse gráfico, eu também consigo ver a probabilidade de acerto ao acaso. Tá? Como é que eu avalio se a probabilidade de acerto ao acaso, ou seja, a probabilidade do chute, ela é alta ou baixa? Essa é a conta mais simples que tem. Se eu tenho um item de acerto e erro, A e B, só isso. Qual é a probabilidade de acerto ao acaso? Natural, 50%. Se eu fechar o olho e assinalar qualquer coisa, eu tenho 50% de chance de acertar. É o caso da moeda. Se eu jogar a moeda para cima, eu tenho 50% de chance de cair cara ou coroa. Tá? Beleza. Então, se eu tenho 5 categorias de resposta, escala Likert, qual é a probabilidade de acertar o acaso? É de 20%. 20, 40, 60, 80, 100%. Então, se a probabilidade de acertar o acaso de instrumentos com escala Likert for maior do que 20%, eu tenho uma probabilidade de acertar o acaso maior do que a probabilidade natural. Isso pode estar acontecendo devido a várias coisas. Devido ao processo de testagem, de coleta de dados, ou, como eu gosto de falar, daquele exemplo de uma prova de geografia que eu tive quando eu era criança, que o professor colocou lá uma questão fechada e uma das questões estava em negrito. Eu disse, opa, só tem uma questão em negrito, o resto está tudo normal. Eu assinalei e ela era certa, então provavelmente ele só esqueceu de tirar aquele negrito ali.
E isso faz com que, mesmo que eu não tenha conhecimento em geografia, que era uma prova de geografia, eu acertasse. Então, foi um acerto ao acaso. Tá? E aí, por conta de um viés do instrumento, eu acertei aquela questão mesmo sem saber geografia. Porque o professor esqueceu de tirar a questão em negrito lá da prova. Tá? Às vezes isso acontece também. Mas basicamente é isso para itens dicotômicos. Na prática, como eu falei para vocês, isso é um gráfico ideal. Na prática, a gente se depara com isso. Essa é uma saída exata do R de teoria de resposta ao item, sendo a curva característica de cada item com resposta dicotômica. Tá? Veja, todas elas, ou quase todas elas, tentam ter um S ali, né? Então, a probabilidade é zero, ela vai subindo na medida que o nível de traço latente sobe, depois ela vai indo mais para a esquerda, para a direita também ali, porque a gente já tem a probabilidade de 100% ou alguma coisa parecida com isso. Tá? Vamos olhar agora para a discriminação, que a discriminação é o mais difícil da gente ver nesse gráfico. Vamos olhar para o item, o primeiro item ali, PER19B. Esse S está muito mais forte do que esse aqui. Esse S está bem curvado, bem esticado. No primeiro item, aquele S ali está muito reto, né? Ele está quase que um quadrado, está bem reto. Eu falei para vocês que quanto maior a angulação, quando eu traçar ali 50%, quanto maior a angulação dessa reta, mais próxima de 90%, maior é a discriminação. O que é que acontece no item PER19B? Eu tenho uma discriminação quase perfeita. Vamos olhar para o gráfico. Ele vem ali grudado em zero. Probabilidade de acerto é 0, 0, 0, 0. Depois ele tem um intervalo muito pequeno, que eu tenho uma probabilidade associada ali, né, que essa probabilidade vai crescendo vertiginosamente, e depois bate em 100, e ali eu tenho probabilidade de 100, 100, 100, 100, 100. É uma constante embaixo, é uma constante em cima, e eu tenho um gap super curto dessa pessoa ter uma probabilidade entre 0 e 100%. Na prática, com a discriminação perfeita, o que é que acontece? Digamos que ali o nível de θ é 0. É um nível médio, é uma mediana, né? De menos 3 a mais 3, 0. É um nível médio, um nível moderado. Tá? Se essa pessoa tem um pouquinho abaixo de 0, ela vai ter 100% de chance de errar. Se essa pessoa tem um pouquinho acima de 0, ela vai ter 100% de chance de acertar. Então, é uma discriminação perfeita porque eu tenho um nível de θ e qualquer nível abaixo, ela tem 100% de chance de errar. A minha previsão é perfeita. Do mesmo jeito, do outro lado, eu tenho, se a pessoa tem um pouquinho de nada maior, eu tenho 100% de chance de acertar. Tá? Então, a discriminação ela é quase perfeita, que a gente fala estatisticamente, quando a gente tem um gráfico como esse. É como se eu tivesse uma curva que ela começa reta embaixo, ela sobe de uma maneira vertical e depois ela continua horizontal. Tá? A curva ideal, ela tem essa suavidade. A curva perfeita, ela é reta, ela é abrupta. Certo? É a discriminação perfeita. Se a gente olhar ali para a curva do item PR20A, que é o segundo item da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente tem uma curva bem parecida com a nossa curva ideal. Então, ali a gente tem uma curva que tem dificuldade, discriminação, tudo tranquilo, né? E o parâmetro de acerto ao acaso também. Agora, se a gente for para a curva do terceiro item na ordem, não é uma curva, é uma reta. E o nome é curva característica do item justamente por conta dessa curva, desse S, desse padrão, né? E o que é que está acontecendo no item PER20B? Eu tenho uma discriminação muito ruim. Por que isso é uma reta? Porque a probabilidade dessa pessoa acertar o item, ela não cresce tanto assim. Digamos que começa em 40% e termina em 60%. Eu nem consigo ver qual é o nível de traço latente que a pessoa tem para ter uma probabilidade de 100% de acerto ou erro. Eu não consigo discriminar sujeitos que acertam e discriminar sujeitos que erram. Então, o meu parâmetro de discriminação é baixo. Tá? É isso que acontece na curva, na reta, né, que é a curva, né, do PER20B. Se a gente olhar abaixo de PER20B, PER15B, né, então 1, 2, 3 e para baixo, ali na segunda linha de cima para baixo, PER15B, existe um S. Só que esse S está lá em cima. Ele já começa muito em cima, ele está muito em cima ali. O que é que isso
indica que eu tenho um parâmetro de dificuldade, eu tenho um parâmetro de discriminação, mas eu tenho uma probabilidade de acertar o acaso muito alta. A probabilidade de acertar o acaso desse item é de 80% aproximadamente. Então, se a probabilidade natural de acertar o acaso para itens dicotômicos é 50% e desse item é de 80%, existe alguma coisa nesse item que está aumentando a probabilidade de acertar o acaso. Seja o enunciado, seja a forma de coleta, seja porque a pessoa que está coletando esse dado, o examinado, ele teve uma dúvida e a pessoa deu mais informação do que deveria, e aí facilitou ali, todo mundo está acertando, que seja. Mas existe uma probabilidade de acertar o acaso maior. Ou também pode ser a questão que está em negrito e a pessoa vai lá e assinala, como eu assinalei naquela prova de estatística, porque eu tenho certeza que essa questão de geografia ela estava com esse gráfico bem parecido com esse aí. Porque quando eu saí da sala, todo mundo estava falando sobre essa questão em negrito. Mas o que é que acontece? Se a gente olhar para os outros itens, esse padrão ele se diferencia. O item PR16B, ele não faz o S, mas ele tem uma curvazinha ali. O item PR17B, ele também não faz o S, mas isso é derivado do nível de traço latente, discriminação, dificuldade e chute. É um gráfico que, se a gente olhar para esse S e a gente olhar para esses gráficos, eu posso te dizer, a maior parte dos gráficos aí está tudo certo, porque eu consigo enxergar um S ali, então está tudo certo. Mas se a gente parar para ver cada um deles, a gente vai conseguir extrair dificuldade, discriminação e o parâmetro do chute. Isso para itens dicotômicos, porque para itens politômicos, essa curva muda. Essa curva fica isso aqui. O que são itens politômicos? São itens com categoria de resposta em escala do tipo Likert. Então, não existe acerto e erro. Existe endosso. Endossar a categoria 1, ou endossar a categoria 2, ou endossar a categoria 5, e assim vai. Então, o que é que acontece? Digamos que aqui a gente tem um instrumento de bem-estar. Ele vai ter o nível menos 3 de bem-estar, como ele vai ter o nível 3 de bem-estar a partir do eixo X. E a gente tem ali a probabilidade de resposta positiva. O que esse gráfico está mostrando, na verdade, são duas coisas importantes que a gente precisa considerar nesse gráfico, é que isso é um item. E cada linha é uma categoria de resposta. Trazendo para o mundo real, tem itens de discordo totalmente e concordo totalmente. Então, seria discordo totalmente, discordo, neutro, concordo totalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Então, a categoria discordo totalmente, a pessoa tem 100% de chance de assinalar discordo totalmente, se ela não tiver nada, se o nível de traço latente dela for muito baixo. Então, digamos que, vamos trocar o exemplo para uma escala de depressão. E digamos que eu não sou um cara depressivo, não tenho nada de depressão. Não tenho nenhum nível de depressão. Eu vou ter 100% de chance de assinalar discordo totalmente. Na medida em que os sintomas depressivos ficam maiores, essa probabilidade de acertar, de endossar, de assinalar discordo totalmente, ela cai. Então, veja, a probabilidade de assinalar discordo totalmente, ela começa a cair na medida em que eu vou para a direita. O que é que acontece quando eu vou para a direita? O traço latente aumenta, o nível de depressão aumenta. Então, começa a cair. E na medida que a categoria 1 começa a cair, essa probabilidade de acerto, de endosso, a categoria 2 começa a subir. Então, aqui, eu tenho aqui a categoria 2, não. Olha aqui pequenininho, começa a subir o gráfico. Né? Começa a subir e assim vai. E aí, isso acontece para todas as outras categorias de resposta. A categoria 2 sobe, encontra o seu pico e desce. Na medida que ela começa a descer, a categoria 3 começa a subir e desce. E a categoria 4 também. E depois a categoria 5. E aí, a outra coisa é, depois de um certo ponto, eu tenho 100% de chance de assinalar concordo totalmente. Aqui é depois de mais ou menos 1,5 ali. Eu já tenho 100% de chance de assinalar concordo totalmente. Tá? Então, a gente tem essa dinâmica para itens politômicos. Eu não estou falando sobre certo e errado, mas dentro do mesmo item, eu tenho 5 categorias de resposta, tenho 7 categorias de resposta, tenho 10 categorias de resposta, e assim vai. Agora, uma outra coisa importante aqui, que eu não sei se vocês perceberam, mas a curva da segunda categoria e da terceira categoria está muito próxima uma da outra. O que é que isso está me dizendo? Está me dizendo que eu posso simplesmente juntar essas duas categorias. Que talvez eu não precise utilizar discordo totalmente, discordo neutro, concordo e concordo totalmente. Mas talvez eu possa colocar discordo totalmente, discordo, concordo e concordo totalmente. E ao invés de 5 categorias, eu utilizo 4.
porque discordo pouco e neutro está muito próximo uma da outra. Tá? Então, a teoria de resposta de 8 ela também possibilita isso para a gente avaliar como cada categoria de resposta está funcionando. Certo? Elas estão ordenadas, porque primeiro vem a 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4 e depois a 5. Mas elas estão justapostas em alguma medida. Certo? Essa é a curva característica do item, que é só o primeiro gráfico. Mas o segundo gráfico ele é mais simples. Tá? Vou trazer aqui as informações sobre a curva de informação do item e a curva ou função de informação do teste. Que ela me diz quando, em qual nível de traço latente o meu item ele é mais preciso. E a partir desse exemplo a gente vai conseguir entender. Veja, os 3 gráficos importantes estão aqui. Primeiro, curva característica do item, Item Characteristic Curve, que é aquela em formato de S. A gente pode ver aqui que tem umas que estão em S e tem umas que não estão. Né? Mas isso aqui a gente já conversou. A curva de informação, ela vai avaliar o quão informativo é aquele item, a depender, né, do meu nível de traço latente. Então, ali eu tenho informação no eixo Y, e no eixo X eu tenho o nível de traço latente. A gente vai ver também que da curva de característica e a curva de informação, elas têm basicamente a mesma ordenação. Primeiro vem a linha preta, depois vem a linha azul, depois a linha azul escura, a vermelha e a verde. Nas duas curvas elas têm a mesma configuração. Tá? A curva de informação e a curva característica dos itens. Certo? E aí, mais uma informação importante é que o item ele vai ser mais informativo, mais ou menos ali, né, aproximadamente, perto do seu índice de dificuldade. Então, se a gente traçar ali 50% de chance de acertar o item verde, que é o item 3, a gente vai ver ali próximo de 0 níveis de traço latente. E aí, na curva de informação do item, a gente vai ver que o pico de informação lá no eixo Y, ele está ali próximo do nível de traço latente 0. Tá? Então, a curva característica do item é aquela que a gente consegue avaliar a discriminação, dificuldade, chute, enquanto a curva de informação é em qual nível de traço latente o meu item ele é mais preciso, ele mensura melhor os meus resultados. Tá? E a curva de informação do teste, ou a função de informação do teste, ele basicamente vai pegar a curva de informação do item e vai fazer um agregado. Então, ele vai agregar todos ali, e veja aqui, a curva de informação do teste, ela nem está muito para a esquerda, como a curva preta da curva de informação do item, nem está muito para a direita, como o item verde da curva de informação. Ele faz um agregado, como se ele fizesse uma média das informações do teste, de maneira geral, e ele faz essa função de informação do teste. E aí, essa informação interessante, que a gente pode ver ali, o total de informação, 3,76 e tal, isso a gente nem consegue, né, mensurar muito o que isso significa. Mas o que é que acontece? A informação, porque a informação, de fato, é uma informação estatística, né? Que é o quanto que aquela curva ela dá conta de explicar aquele construto. Mas veja só, a informação entre menos 4 níveis de traço latente e 0 é 2,16. E a informação de 0 até 4 positivos, 0,76. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse teste ele é mais informativo, ele mensura melhor pessoas com nível de traço latente menor. Ele é um teste fácil. Ele mensura melhor pessoas com níveis menores. Muito provavelmente, as pessoas com nível de traço latente mais alto, elas vão, né, assinalar, elas vão endossar as maiores categorias. Né? Entendeu? Então, a precisão desse teste ela é melhor quando a gente tem ali, né, o nível de traço latente mais baixo, de menos 4 até 0. Certo? A importância dessas curvas aqui. E eu vou apresentar só mais uma curvazinha mais lá no final do nosso encontro. Tá? Cuidados importantes quando a gente vai pensar a teoria de resposta ao item. Existem, sim, modelos multidimensionais da TRI, mas vários modelos de TRI têm como pressuposto a unidimensionalidade. Isto é, analisar os itens considerando apenas um traço latente. Eu não posso fazer uma análise de TRI com questões de matemática e português. Eu preciso fazer a TRI só com português e só com matemática. Eu não posso utilizar depressão, ansiedade e bem-estar. Eu preciso fazer só depressão, só ansiedade e depois só bem-estar. E o segundo ponto aqui, em modelos unidimensionais não é possível realizar a TRI com fatores diferentes, como eu falei, matemática, português, depressão e ansiedade. Né? E só que em modelos multidimensionais, aí sim eu consigo delimitar o que cada item
está em cada dimensão, confirmar isso e, a partir disso, fazer as minhas análises, tá? Multidimensionais. E aqui também algumas referências sobre o tamanho amostral. Crocker e Algina, eles dizem ali aquela regrinha da análise fatorial de o número de parâmetros vezes 10. Então, se eu tenho 10 itens, eu preciso de 100 pessoas. Se eu tenho de 20 itens, eu preciso de 200 pessoas, e assim vai. Só que se eu tenho 5 itens, eu não posso fazer uma TRI com 50 pessoas. Eu preciso ter, no mínimo, uma amostra composta por 100. Né? E, a partir disso, né, eu posso aplicar a regra de K vezes 10. N, número da amostra, K, o número de itens, e 10 é a constante ali que você precisa multiplicar. Tá? Conrad e Lee, ele faz uma atualização dizendo que, veja, para a maior parte dos casos, mais de 200 pessoas já está razoável. E mais de 300 pessoas você já tem uma amostra muito boa para analisar esses itens. Nunes e Primo, em 2005, eles dizem que, mais uma vez, para a maior parte dos casos, a amostra de 200 pessoas elas já vão dar conta de te dar estimativas razoáveis, né, dos seus parâmetros individuais dos itens. E aí, uma revisão mais recente, ela indica que o N maior do que 500 pessoas, né, a amostra de 500 para cima, ela vai te dar uma confiabilidade muito melhor para você analisar e definir os parâmetros dos teus itens. Tá? Aqui a gente vai rapidamente pelos modelos básicos, mas eu já dei todo o spoiler para vocês. O modelo de um parâmetro, como eu já falei, ele mensura apenas a dificuldade do item. São os modelos mais simples. Eu não avalio nem a discriminação e nem o parâmetro do chute. Tá? Eles buscam investigar a localização, que é o delta, né, do item, no contínuo do traço latente. O que é o contínuo do traço latente? Aquilo que eu falei, que vai de menos infinito até mais infinito. E eu quero avaliar a dificuldade. A probabilidade de 50% de chance da pessoa, dado um nível de θ, acertar aquele item. Tá? Então, o modelo de um parâmetro logístico, ele vai avaliar apenas a dificuldade, não vai avaliar a discriminação nem o chute. Eu tenho vários modelos de um parâmetro logístico. Eu tenho o hash dicotômico, eu tenho o hash rating scale, que ele fixa os limiares entre as categorias de resposta. Limiar é a mesma coisa de dificuldade. Então, o rating scale, ele vai fixar os limiares entre as categorias de resposta. Ele vai encontrar um limiar no item e ele vai fixar para os demais. O Rash Partial Credits, ele não fixa os limiares, então ele é um pouquinho mais flexível. E ele é indicado para itens com categorias de resposta diferentes. Ou seja, eu tenho um teste de depressão, por exemplo, e ele tem itens em escala Likert de 1 a 5 e itens em escala Likert de 1 a 7. O que é que eu faço? Eu utilizo o Rash Partial Credits. Tá? Aqui, no caso, já são modelos politômicos. Né? Eu tenho o Rating Scale e o Partial Credits, eu tenho modelos politômicos. Então, eu tenho também, fora os modelos de hash, eu tenho os modelos de TRI simples, TRI pura, como a gente chama, né? Que é a TRI, um parâmetro logístico de 1968, e a TRI, um parâmetro logístico politômico de 1969. Tá? Então, basicamente, eu vou ter modelos hash e modelos TRI puro para itens dicotômicos e para itens politômicos. Certo? TRI de um parâmetro logístico é a TRI pura. A discriminação ela é variável. Então, eu não forneço um valor de discriminação dos meus itens, mas eu fixo entre todos os itens. É o que a TRI pura faz. Ele faz o cálculo e diz, olha, a discriminação é 1,5. 2 pontos. A discriminação é 2 pontos. Então, para todos os itens, vai ser 2 pontos. Já o hash, ele delimita. A discriminação ela sempre será 1. Por quê? Porque a probabilidade de resposta correta depende apenas da diferença entre a dificuldade do item e a habilidade da pessoa. O nível de traço latente e a dificuldade daquele item. Então, ele fixa a discriminação constante igual a 1, e ele não quer saber de chute, não quer saber de qualquer outra coisa. Porque ele vai dizer que a probabilidade de acerto depende apenas da habilidade da pessoa. Então, veja, o modelo de hash é um modelo mais restritivo. Inclusive, na análise de hash, os dados devem se ajustar ao modelo, e não o modelo se ajustar aos dados, né? Como geralmente a gente vê por aí nas outras análises. Tá? Então, esses são os parâmetros, os modelos de um parâmetro logístico, a TRI 1PL e o modelo de hash. Já no modelo 2PL, como já falei para vocês, a gente avalia não só a dificuldade, mas também a discriminação. E aí, na discriminação, a gente tem como a gente interpretar esses valores. Discriminação igual a 0, nenhuma discriminação. Discriminação baixa entre 0,01 e 0,4. Moderada entre 0,4 e 1.
alta entre 1 e 2,1 e alta, e muito alta, maior do que 2,1. Tá? A gente também tem ali o próprio Pasquale, que ele traz também uma definição aqui desses níveis, que é um pouquinho diferente, né, dessa definição que eu trouxe aqui, que tem muito baixa, moderada, alta e muito alta, mas basicamente, atualmente, a gente está lidando aqui com essa categorização da discriminação. E a dificuldade, a gente não consegue mensurar o item muito difícil é a partir de 2 pontos, o item muito fácil é menos 2. Não. A dificuldade, geralmente, a gente olha ali entre menos 3 e mais 3, e a gente diz que o item tem uma tendência a ser mais difícil quando ele ultrapassa 0, uma tendência a ser mais fácil quando ele está negativo, né, atrás do 0, ali naquele contínuo do traço latente. Bem? Então, a dificuldade, a gente tem uma dificuldade maior da gente dizer quando o item é difícil ou não, mas claro, está claro, muito dado para a gente, que a gente tem entre menos 3 e mais 3 e o 0. Itens que vão ter dificuldade negativa são itens mais fáceis. Itens que têm dificuldade positiva são itens mais difíceis, porque precisam de um nível de traço latente maior para a gente ter a probabilidade de 50% de endosso, tá? Ou de acerto. Observações importantes. A discriminação negativa é irreal, pois indica que o aumento do nível de traço latente, o aumento de θ, está associado com a diminuição da capacidade de acertar o item. Então, quando eu tenho uma discriminação negativa, é um problema estatístico. Né? Não existe discriminação negativa. É como se eu estivesse dizendo que, na medida que eu estudo matemática, a minha probabilidade de acertar o item baixa. E, naturalmente, isso não acontece. Né? Na medida que eu tenho mais depressão, por exemplo, a probabilidade de eu endossar categorias de resposta maiores na minha escala do tipo Likert abaixa. Então, isso não faz muito sentido. Tá? Um outro ponto. 2 itens podem ter a mesma dificuldade, mas parâmetros de discriminação diferentes. Isso pode ser facilmente conferido a partir da curva característica do item. Eu vou mostrar o exemplo para vocês. E modelos de 2 parâmetros logísticos indicam quais itens que melhor diferenciam os sujeitos em diferentes pontos do contínuo do traço latente. Ou seja, se o item ele discrimina melhor, ele vai diferenciar sujeitos melhor em função do seu nível de traço latente. Vamos dar uma olhada nessa CCI aqui. Vamos lá. CCI, curva característica do item, aquilo que a gente falou, curva em formato de S. No eixo X eu tenho o nível de traço latente, que está ali com uma habilidade, skill, né, e o traço latente, que é o teto. E o eixo Y, a probabilidade de acerto, que vai de 0%, até 100%. Tá? Beleza. Aquela linha pontilhada, ela está me dizendo que é a linha padrão, né, que a gente conversou aqui, a linha pontilhada em amarelo, ela está me dizendo que eu tenho uma dificuldade igual a 0 e uma discriminação igual a 2. Então, é um item altamente discriminativo. Né? Eu consigo discriminar muito bem sujeitos que acertam e sujeitos que erram. Mas a linha vermelha, que é bem parecida com aquele item que a gente conversou um pouco mais atrás, ela tem a mesma dificuldade igual a 0, mas a discriminação igual a 0,5. Então, é um item muito pouco discriminativo. Então, o que acontece? Vamos olhar para a probabilidade de acerto. Na curva amarela, eu tenho uma probabilidade associada a 0%, como também eu tenho uma probabilidade associada a 100%. Na curva vermelha, ela começa em 40% e acaba aproximadamente em 60%. Então, eu não consigo discriminar sujeitos que acertam e não acertam, porque a probabilidade nem chega em 0 e 1. Eu nem consigo dizer que, com esse nível de traço latente, essa pessoa vai com certeza acertar. Ou com esse nível de traço latente, ela vai com certeza errar. Então, quando eu posso ter a mesma dificuldade, porque a dificuldade é justamente o ponto que eu tenho ali 50% de chance de acertar o item, mas a discriminação ela pode ter um resultado totalmente diferente. Tá? Isso aqui é importante também. E vamos lá para algumas considerações do modelo de 2 parâmetros logísticos. Né? Itens com maior discriminação tendem a diminuir o erro padrão da estimativa de θ. Por quê? Se eu consigo discriminar melhor os sujeitos, eu consigo prever melhor esse resultado, se a pessoa vai acertar ou errar. Então, o erro padrão é o resíduo. Quando eu prevejo uma coisa e isso dá errado, minha previsão está errada, o erro padrão ele diminui, pois a discriminação auxilia na estimativa do nível de traço latente. Uma outra coisa é que itens muito fáceis ou itens muito difíceis tendem também a ter baixa discriminação devido à baixa variabilidade. Se tem itens muito fáceis, todo mundo vai acertar. Então, essa pessoa tem 100% de chance de acertar. E quem vai errar? Eu não consigo dizer quem vai errar. Então, eu não consigo discriminar dois sujeitos, dois grupos. Só tem as pessoas que acertam.
E a mesma coisa para itens muito difíceis que ninguém acerta. Então, eu não consigo mensurar esse nível de traço. Se ninguém acerta, todo mundo erra, está todo mundo no mesmo grupo. Então, o ideal é que a gente sempre tenha itens fáceis, moderados e difíceis no nosso instrumento para a gente conseguir mensurar todo o contínuo do traço latente. Níveis mais baixos, níveis moderados e níveis também mais altos. Tá? E aqui a gente chega nas aplicações básicas. Desenvolvimento de teste, análise de item e interpretação de resultados. Aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, eu trouxe alguns prints do R, que eu achei que seria mais interessante, porque é muito simples a gente aplicar uma TRI com os conhecimentos que a gente tem hoje. Vamos lá. Os principais softwares de TRI, Blog, WinSteps, que são softwares pagos, e o R. Eu costumo dizer que o R faz tudo. Tá? Então, o que você vai aplicar nos outros softwares, você também vai aplicar no R. Os gráficos que você vai ter nos outros softwares, você também vai ter no R. Só que no R você precisa saber selecionar os seus pacotes. Por exemplo, a gente tem o MIRT, que é o que a gente vai utilizar hoje, o LORDIF e o IRT, e tantos outros. O IRT é Item Response Theory, LORDIF é o pacote de DIF, que é função diferencial do item, Differential Item Function, e o MIRT é o Multidimensional Item Response Theory, que é teoria de resposta ao item multidimensional. É o pacote MIRT, que é o mais utilizado atualmente, e ele é bem completinho também. Tá? E aqui eu vou trazer um exemplo de TRI no R a partir de 7 passos. Quando a gente olha para o R, linguagem de programação, isso é coisa de louco, eu não fiz psicologia para isso, eu sou psicólogo, mas eu também sou programador. Eu trouxe isso aqui. Isso é o que a gente vai precisar para a gente analisar o nosso caso aqui da teoria de resposta livre. 7 linhas de código. Então vamos lá. A primeira linha de código é para carregar o pacote. Sem ele a gente não consegue fazer nada. Library MIRT. Trazer o nosso pacote aqui. Lucas, vai dar certo, vem comigo. Vem comigo que vai dar certo. Depois a gente precisa calcular o nosso modelo. Eu vou criar um objeto chamado EAMIRT, que eu vou criar um modelo. Ali eu estou puxando meu banco de dados e nesse item type eu poderia colocar um PL, se eu quisesse o parâmetro logístico apenas da dificuldade, 2 PL, se eu quisesse utilizar a TRI pura de 2 parâmetros, ou 3 PL, se eu quisesse utilizar a TRI pura de 3 parâmetros. O graded é do modelo de resposta gradual. Esse graded é o gradual, né? O modelo de Samejima em 1969, que é, basicamente, a gente pega a TRI de 2 parâmetros e a gente generaliza para itens politômicos, porque a TRI de 2PL, por si só, ela é para itens dicotômicos, acerto e erro. Então, a gente precisa generalizar esse caso para itens politômicos. E aí a gente deixa de chamar de TRI de 2 parâmetros, por mais que ainda seja um modelo de TRI de 2 parâmetros, mas não é a TRI pura de 2 parâmetros, mas o modelo de resposta gradual composto por Samejima em 1969. Então, ali eu estou dizendo qual é o modelo que eu quero. Então, eu crio esse modelo. Depois, aquela terceira linha ali são os coeficientes. Então, MIT, a discriminação e dificuldade. E depois, curva característica do item, curva de informação do item, curva de informação do teste e curva de informação do teste de novo, tá? De propósito. Então, vamos lá. TRI em 7 passos. Depois que eu carrego o pacote e que eu gero o modelo, esse é o terceiro passo. Tá? Então, carreguei o pacote, estimei o modelo, eu estou ali em coef, EAMIRT. Tá? E aí eu gero esses coeficientes. O parâmetro A é o parâmetro de discriminação. A partir de 0,4, ela é moderada. A partir de 1, né, acima de 1, ela é uma discriminação alta. E acima de 2,1, ela é uma discriminação muito alta. Então, aqui, o item menos discriminativo para mim foi o item 4, 0,763. E ainda está tudo bem. E o item mais discriminativo foi o item 12, com 1,915. Né? Eu estou dizendo ali que esse item ele é o mais discriminativo e eles tiveram a discriminação bem parecida ali, nesse sentido. O parâmetro de dificuldade é a probabilidade da pessoa de endossar uma categoria de resposta em detrimento de outra. Sempre que eu rodar uma TRI, sempre que você rodar uma TRI, não confunda, né? Não ache esquisito que você vai ter 4 parâmetros de dificuldade para um item. Basicamente por quê? Esse item ele é numa escala Likert de 5 pontos. Discordo totalmente, discordo, neutro, concordo totalmente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade de 50% da pessoa assinalar discordo totalmente ou discordo. Tá?
Então, eu tenho uma dificuldade. Discordo com neutro, neutro com concordo e concordo com concordo totalmente. Então, eu tenho 4 níveis de discriminação. Se eu tenho 7 itens, eu vou ter 6 parâmetros de dificuldade. Né? Se eu tenho 10 itens, eu vou ter 9 parâmetros de dificuldade. Então, sempre é o número da categoria de resposta menos 1. Vamos olhar para EEA1, o item 1, parâmetro B1, menos 1,375. O que é que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que pessoas que têm menos 1,373, a pessoa que tem menos 1,373 níveis de traço latente tem uma probabilidade de 50% de assinalar discordo em comparação com concordo totalmente. E a pessoa que tem 1,66 níveis de traço latente, ela também vai ter uma probabilidade de 50% de chance, mas agora de assinalar concordo quando comparado com concordo totalmente. Então, eu consigo ver a probabilidade associada para cada categoria de resposta. E é isso, basicamente, é o ouro. Quando você baixar um artigo que vai ter lá teoria de resposta ao item, você sempre vai ter essa tabela. Discriminação e dificuldade. Tá? E aí, no final, a gente consegue traçar um parâmetro de dificuldade geral, se for o caso, ou a gente começa a discorrer sobre tudo isso. Beleza? Então, via de regra, o que você precisa para escrever um artigo hoje sobre TRI, está aí. Agora a gente vai olhar os gráficos, que também é muito importante. Mas o primeiro gráfico é o de curva característica do item. Sendo esses itens politômicos, é aquilo que eu falei para vocês, que a curva é um pouquinho diferente daquela curva em formato de S, ali é para itens dicotômicos. Né? Mas aqui a gente vai ter basicamente as mesmas informações. Tá? A gente vai ter ali P1, P2, P3, P4 e P5, que seria a probabilidade 1, 2, 3, 4 e 5, ali, né, que seria discordo totalmente até concordo totalmente. Eu tenho 5 categorias de resposta. Então, pessoas que não têm nada de estresse acadêmico, que é esse construto que eu trouxe esse exemplo, essa pessoa, ela vai ter, que ela não tem nada, que ela tem menos 6 níveis de estresse acadêmico na régua do Theta, ela vai ter 100% de chance de assinalar discordo totalmente. Mas na medida que ela fica um pouquinho mais estressada academicamente, talvez depois de uma aula de TRI as pessoas fiquem estressadas de fato, esse parâmetro ele começa a descer e você tem mais probabilidade de assinalar concordo ou concordo totalmente, ou neutro e assim vai. Tá? Então, basicamente, a curva característica do item que eu trouxe lá, o exemplo lá atrás, isso aqui é um exemplo real do que você vai obter quando você rodar essa análise no R, tá? Para analisar as curvas características dos itens. Vamos olhar para o item 4, EEA4, na última fileira, quarto item. 1, 2, 3, 4. Se a gente olhar aqui, eu tenho a curva de discordo totalmente e a curva de concordo totalmente. E as outras 3, elas estão muito próximas. O que é que isso está me dizendo? Está me dizendo que nesse item especificamente, eu poderia ter 3 categorias. Discordo totalmente, neutro, concordo totalmente. Essa curva está me dizendo que a diferença de concordo, discordo e neutro é muito baixa essa diferença. Essas curvas estão se sobrepondo. Então, eu poderia, sim, simplificar esse item. Eu não faço, por quê? Porque eu tenho uma estrutura de todo o teste, que o ideal é que se eu simplifique de um item, eu simplifique aos demais. Só que isso me leva a crer que eu preciso revisar esse item. Eu preciso ver por que as categorias estão extremadas ou no centro. Por que as pessoas não concordam ou discordam um pouco? Essas pessoas, elas concordam com veemência. Ou ela discorda totalmente, ou ela concorda totalmente. E se ela fica em cima do muro, ela tem ali o neutro, né, para assinalar. Essas 3 curvas estão muito parecidas e a indicação aqui seria de unificar e eu ter 3 categorias de resposta. Tá? Essa seria também uma contribuição das curvas características dos itens. E aí eu tenho a curva de informação. A curva de informação ela vai me dizer onde que esses itens eles são mais informativos e quais são os itens mais informativos. Então, o item 4, ele é pouco informativo. A curva ela nem cresce muito, ela fica um pouquinho mais para baixo. Mas o item 12, ele é muito informativo. Então, ele tem, né, essa curva um pouquinho mais acentuada. E ela está mais ou menos ali no centro. Do jeito que está esse resultado, ele me diz muito mais os itens informativos e pouco informativos. Mas eles também poderiam me dizer se esse item é informativo para níveis de traço latente maiores ou menores. Mais à esquerda ou mais à direita. Calhou que no exemplo, todos eles estão mais ou menos aliados ao centro. Mas, por exemplo, o item 2, ele está um pouquinho mais para a direita, bem pouco mesmo. E o item 13, que é o último item lá para cima, ele está um pouquinho
mais para a esquerda. Mas, via de regra, esse instrumento ele vai avaliar sempre, ele vai ser mais preciso no nível moderado. Ele vai conseguir mensurar melhor no nível moderado. Essa é a curva de informação dos itens. E aí eu posso também ter a curva de informação do teste, né, que é a função de informação do teste, que é um agregado de tudo isso. Tá? E sendo um agregado de tudo isso, o pico ele também vai estar próximo de zero. Então, o pico ali também está próximo de zero, porque o dos itens, o pico já estava próximo de zero. Esse é um agregado das curvas de informação dos itens, é a curva de informação do teste. E aí, para finalizar os gráficos, o último gráfico é a curva de informação do teste com erro padrão da estimativa de θ. A gente olha ali para o eixo X na esquerda, em azul, eu tenho a informação de θ. Eu olho para a direita, em vermelho, eu tenho SE de θ, que é o Standard Error de θ, que é o erro padrão da estimativa do θ. Quando o erro padrão é maior do que a informação mensurada, eu vou estar tendo um resíduo ali. A minha previsão, ela não é tão fidedigna. Quando a informação é maior do que o erro padrão, aí eu vou conseguir prever esses scores com assertividade. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar ali o ponto em que o erro padrão e a informação se tocam e eu vou cortar. Então, digamos que ela está ali perto de menos 3,5 para a esquerda. Então, eu vou dizer que a partir de 3,5 níveis de traço latente, esse instrumento ele é preciso. Tá? E aí ele vai alcançar o seu pico no nível moderado ali de 0 níveis de traço latente, que seria o nível moderado. Né? E aí, mais para frente, ela começa a cair um pouco de precisão, até mais ou menos ali, mais 3,5 também. Então, eu vou dizer o seguinte, esse instrumento, ele mensura com precisão, ele mensura com assertividade, níveis de traço latente de menos 3 até mais 3. Nesse caso, menos 3,5 e mais 3,5. Ou seja, ele aborda um contínuo do traço latente muito bom. Porque eu falei para vocês que geralmente a gente avalia entre menos 3 e mais 3. Na prática, a gente pode avaliar um instrumento que ele vai mensurar com precisão apenas de 0 a 2. Então, ele só mensura pessoas que já têm aquela aptidão. Pessoas que têm pouca aptidão, ele não vai conseguir mensurar. Ou instrumentos que eles mensuram de menos 3 até 0. Ele mensura só aquela aptidão naquele intervalo especificamente. O que é isso? Um teste fácil. Um teste fácil, ele vai conseguir mensurar conhecimentos mais básicos de matemática, por exemplo, mas ele não vai conseguir mensurar conhecimentos mais altos. E um teste muito alto, muito difícil, ele vai conseguir mensurar um conhecimento mais elevado de matemática, mas ele não vai conseguir mensurar pessoas que sabem um pouco menos daquilo. Então, na prática, é assim que a gente avalia esses fenômenos, esses itens aqui. Tá? E aí, para a gente finalizar a nossa palestra de hoje, algumas informações importantes. Como eu falei para vocês alguns minutos atrás, em provas ou testes, o ideal é sempre ter os itens fáceis, moderados e difíceis. Dessa maneira, podemos mensurar todo o contínuo do traço latente, os níveis de θ mais baixos e mais altos. Então, sintomas de algum fenômeno psicológico, que eles só aparecem quando tem um nível muito alto, sei lá, para depressão, colocar ideação suicida. É só quando eu tenho um nível bastante alto de depressão que eu começo a apresentar ideação suicida. Então, ele vai precisar de um nível de traço latente muito alto. Se eu faço um teste só sobre isso, eu não consigo mensurar os sintomas mais comuns da depressão. Entendeu? Então, eu preciso ter itens fáceis, moderados e difíceis para que eu consiga mensurar todo o contínuo do traço latente. A partir da TRI, podemos também atribuir notas maiores para questões mais difíceis, um peso atribuído de maneira fundamentada e não arbitrária. Agora, eu saio da escola e entro ali na faculdade. Alguns professores dizem, essa questão vale 2, essa questão vale meio ponto, essa questão vale 1 ponto. Mas será que essa estimativa é a melhor? Né? Lá na escola era tudo valendo 1 ponto, no final fechava 10, estava tudo certo. Na faculdade já aconteceu também, essa questão vale 2, essa questão vale 3, a outra vale 1. Mas será que esse peso está adequado? A TRI poderia te ajudar a adequar esses pesos aí. Né? E aí, um terceiro ponto, que a TRI deve ser aplicada em conjunto com outras técnicas, como análise fatorial. E uma não substitui a outra. Né? A TRI ela não vem para substituir e tirar do cenário as outras técnicas. Ela vem para auxiliar. A análise fatorial tem a sua relevância e tem uma complexidade também extrema. Né? E vem se desenvolvendo ao decorrer dos anos. As duas técnicas elas têm importância no cenário da psicometria e devem ser aplicadas
conjuntamente. A gente não precisa jogar tudo fora só porque agora a gente entendeu que a gente pode utilizar modelos probabilísticos para fazer tudo aquilo que a gente começou hoje. Tá? E aqui um disclaimer que o próprio professor Ricardo fez, acho que na primeira fala dele. Esse curso teve como proposta introduzir a teoria de resposta livre, mas não esgotar as suas possibilidades. Eu não falei sobre o modelo do chute, eu falei brevemente ali no gráfico como é que a gente avaliaria, não falei sobre modelos multidimensionais, só citei que existe, né, que esse modelo multidimensional, ele pode ser tanto exploratório quanto confirmatório, que aí já é mais complexo. Ajuste de itens e pessoas. Será que o meu modelo está ajustado? Será que as pessoas se ajustam ao meu modelo? Também posso avaliar isso. E o funcionamento diferencial do item, que é a invariância do item por grupos. Será que o meu item ele funciona da mesma maneira para grupos diferentes? Faixa etária, gênero, região do Brasil. Será que o meu item ele funciona da maneira... O padrão de resposta das pessoas independe dos grupos? Ou será que eu tenho um funcionamento diferencial do meu item? A gente avalia também a partir da análise de BIF. Tá? Essas são algumas referências que eu trouxe para hoje e obrigado pelo momento, obrigado pela atenção. E é isso.